Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante. É um texto um pouco longo. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos segundo é verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, queridos? Quando eu leio esse texto, eu me lembro da cidade de Éfeso, porque aqui nós vemos que Paulo estava escrevendo aos crentes de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela era uma grande cidade. Eu posso dizer que ela era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só perdia para Roma. Uma cidade poderosa. E era naquela cidade que tinha aqui uma grande igreja, agora era uma grande igreja. Uma igreja que estava no seu auge, uma igreja que estava se destacando. Era uma igreja poderosa, maravilhosa, onde as pessoas agora nessa igreja tinham prazer de estar ali. Porque os cultos eram cultos diferenciados. Eram cultos onde o poder de Deus tomava conta. A graça de Deus era destilada no meio daquele povo. Era um povo que, na verdade, nós sabemos que eles tinham uma comunhão tremenda com Deus.
Era uma igreja que começou pequena com 12 crentes, mas agora era uma igreja avivada. Era uma igreja renovada. Diz que Paulo amava tanto aquela igreja que Paulo passou 2 anos ali em Éfeso pregando a palavra de Deus. E diz que ele pregava de casa em casa, ele batia de casa em casa e falava do Cristo ressurreto. Os cultos, querido, parece que os céus invadiam a terra. Tal é que Deus, através das mãos de Paulo, ele fazia coisas extraordinárias. Diz que os lenços e aventais de Paulo eram colocados sobre os doentes eram curados, os demônios eram expurgados. Era uma igreja que tinha um ministério brilhante, era um ministério completo. Ali tinha apóstolo, ali tinha profetas, ali tinha evangelista, ali tinha pastores, ali tinha mestres, doutores na palavra. Era uma igreja que eu vou dizer para você que estava revolucionando aquela época. Tal é que os feiticeiros, adivinhos chegaram nas praças e queimavam seus livros. E todo mundo queria participar daquela igreja de Éfeso. Mas parece que o tempo foi se passando. E eu sei que muitas vezes a gente vai se acomodando. À medida que o tempo passa, a gente vai se conformando com determinadas situações. A gente vai se conformando. E quando a gente olha para a nossa vida já não é mais a mesma. Aquele entusiasmo, aquela alegria, aquele fervor, aquele calor que você tinha no início da sua fé, parece que já não é mais o mesmo. E nós vemos que os dias se passaram, agora essa igreja estava perdendo algumas coisas. E é ruim quando nós começamos na jornada da vida a começar a perder algumas coisas. Nós vemos que este povo, que era na verdade fervoroso, agora já não era mais fervoroso. Aquele povo que tinha, na verdade, aquela convicção da salvação, agora parece que já não tinha mais aquela convicção. Os filhos já não obedeciam mais os pais. Os pais estavam irritando os filhos. Os maridos já não amavam mais as suas esposas. As mulheres já não eram mais submissas aos seus maridos. E as coisas foram se complicando na igreja de Éfeso. Eles se embriagavam com vinho. Paulo chegou a dizer, olha, vocês não devem se embriagar com vinho, mas vocês devem se encher do Espírito Santo. Essa igreja parece que estava se distanciando do Todo-Poderoso. Eu posso dizer que a salvação daqueles crentes estava em risco. E muitas vezes nós que estamos na igreja, muitas vezes a nossa salvação está em risco. Muitas vezes não está do jeito que nós queremos. Nós queremos muitas vezes viver uma vida de casa cheia, como nós ouvimos, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, mas quando você percebe, você está vazio, você parece uma lata oca, uma lata sem preenchimento, só faz barulho, está faltando muitas vezes alguma coisa na sua vida. E nós vemos que a salvação deste povo estava em risco. E eu pergunto, hoje eu deixo uma pergunta aqui, um ponto de interrogação. Quando é que a nossa salvação está em risco? A primeira coisa, quando não vivemos a verdade. Este povo não estava vivendo a verdade. Este povo estava vivendo uma mentira. E eu vejo que muitas vezes nós pegamos uma mentira e nós falamos tanto aquela mentira e nós acabamos acreditando que aquela mentira é uma verdade. Muitas vezes você quer convencer uma pessoa com a sua mentira, que a sua mentira é uma verdade. Na verdade, você mesmo começa a chegar à conclusão que a tua mentira é uma verdade. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma mentira, debaixo de um evangelho barato, uma salvação comprometida? Hoje em dia, nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra. O movimento gospel hoje parece que ele está entrando em decadência. Nós vemos as pessoas hoje estão comercializando tudo.
Hoje é um jogo de interesse. Nós vemos muitas vezes pessoas vendendo barbante para amarrar Satanás. Outros vendendo tijolo santo, ungido, que traz felicidade no lar. Meu Deus, nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra. Nós encontramos hoje uma vida de mentira. Nós estamos nos deparando com evangelho, muitas vezes não um evangelho verdadeiro. Nós estamos muitas vezes nos deparando com um evangelho mentiroso, onde nós vemos que as pessoas hoje estão aderindo a isso. Eu não entendo uma pessoa trocando um culto por um show gospel. Hoje não se fala em culto, se fala em show gospel. Meu Deus, em São Paulo hoje já tem empresa que fornece pregador, cantor, tocador, já fornece tudo, é um pacote, é um preço exorbitante. Eu nunca vi isso, querido. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão aderindo a um evangelho corrupto, um evangelho comprometido, um evangelho barato, um evangelho mentiroso, um evangelho falso. Mas Paulo, ele chega a dizer aos crentes de Gálatas, ele chegou a dizer: ainda que desça do céu um anjo descendo do céu, que venha trazer um outro evangelho, que não seja este evangelho, considere maldito, anátema. E João se levanta, o apóstolo, dizendo: se alguém vem ter convosco, trazendo outra doutrina, outro evangelho que não seja esse, não recebeis em casa, e nem tampouco os saudeis. É isso que nós estamos vivendo. Momentos difíceis. Momentos que quando você prega o evangelho da verdade, parece, querido, que é difícil penetrar. As pessoas parecem que elas querem a mentira. E você vê que muitas vezes as pessoas pregam a mentira e as pessoas estão aceitando a mentira e levam a mentira para o seu lar, levam a mentira para a sua família. Eu me lembro que Zacarias, o profeta, Zacarias era filho de Baraquias, neto de Ido. Ele tinha 2 ofícios, tanto profeta como sacerdote. Ele, na verdade, era o cabeça sacerdotal da descendência de Ido. Nós vemos que Zacarias um dia ele teve uma visão. Era um profeta que tinha visões. Era um profeta visionário. Ele teve uma visão, e naquela visão que ele estava tendo, de repente um anjo chega e um anjo pergunta para Zacarias: Zacarias, o que é que você está vendo, Zacarias? Zacarias disse assim: eu vejo um rolo que está voando, um pergaminho que está enrolado, é um rolo muito grande. Esse rolo media 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, e era um rolo voando. E quando ele viu aquele rolo voando, ele pergunta para o anjo: mas o que é isso, anjo? O anjo disse assim: esta é a maldição que está sendo enviada sobre toda a terra. Esse pergaminho, de um lado está escrito a maldição para aqueles que furtam, aqueles que roubam, e do outro lado está escrito para aqueles que estão mentirosos. E esta maldição, ela vai entrar nas casas, na casa daquele que furta e na casa daquele que mente. E tudo vai ser destruído. Ela vai se alojar lá, essa maldição, e vai começar a destruir tudo. É por isso que nós estamos vendo, querido, a maldição muitas vezes está alojada na casa do mentiroso, e nós vemos a família sendo destruída, o casamento sendo destruído, a saúde sendo destruída, as finanças sendo destruídas. Ei, querido, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, nós vamos expulsar esta maldição do teu lar, da tua família, do teu casamento, das tuas finanças. Sabe por quê? Porque Deus é Deus sobre todas as coisas, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora. Mas quando a salvação está em risco, a salvação está em risco quando nós não vivemos a verdade, irmãos.
Muitas vezes nós estamos vivendo uma mentira. Muitas vezes nós estamos vivendo aquela vida de aparência. Aquela vida de aparência. Tem gente que gosta de aparecer. Muitas vezes nós estamos como os fariseus, vivendo uma vida de aparência. Os fariseus, querido, quando jejuavam, eles ficavam na praça. Espantavam o cabelo. Estou jejuando. Estou jejuando. Tem irmão que telefona para minha casa: pastor, hoje eu vou jejuar, tudo bem? Jejua, irmão. Irmão, quantas pessoas estão vivendo uma vida de aparência? Jesus disse assim: vocês são hipócritas, vocês são fariseus, vocês são, na verdade, vivendo uma vida de aparência, bonito por fora, parece o sepulcro caiado, pintado por fora, bonito por fora, mas dentro uma podridão, só ossos. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida de aparência? Jesus disse assim: olha aquela figueira lá, procurei frutos naquela figueira e só encontrei folhas. Folha é o símbolo da aparência, só aparência. Mas a figueira, querido, o Senhor amaldiçoou a figueira, porque tinha aparência, mas não tinha essência. Tinha aparência, folhas e aparência, mas não tinha um fruto. Aquilo que é importante, irmãos. Então nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida. Como será que está a nossa salvação? Como será que está a nossa... Será que a nossa salvação não está correndo risco? Tem hora que nós temos que parar para averiguar como é que nós estamos. Como é que está a nossa vida? Quantos casamentos que estão vivendo uma vida de aparência? Na igreja chega de mão dada, vizinho. Meu Deus, sai daqui, irmão. Parece o cão e o gato. Ou você amarra o rabo do cão com o gato, irmão. Eles estão até unidos. Mas é uma briga tremenda. A gente vê que muitas vezes estão vivendo uma vida de aparência. Pessoas debaixo do mesmo teto, casados, mas a cama já está separada. Pessoas que já não se entendem mais. Mas nós não podemos viver uma vida de aparência. Nós não temos que viver uma vida de promoção, mas temos que viver uma vida de salvação, irmão. Tem gente que quer promoção. Tem gente que quer, na igreja, principalmente na igreja, quer aparecer. Tem gente que quer aparecer. É difícil alguém pegar uma vassoura e varrer uma igreja. Isso não aparece. Parece político, querido. Só quer fazer coisa que aparece. Então tem gente na igreja que é assim, só quer fazer coisas que aparecem. Não, irmãos, nós temos que acabar com essa vida de aparência. Eu sei que a aparência engana até os homens de Deus, a aparência engana até os homens de Deus, eu sei disso. Tem gente que gosta de viver essa vida de aparência. Você olha, muitas vezes o cara está com um relógio de ouro, sapatão maravilhoso, gravata bonita. Você olha assim e fala assim: poxa, o cara aí está com tudo. Vai ver, o cara está todo empipinado, todo endividado, está com carnezão da casa não sei de onde. Irmão, só tem aparência. E olha, e aparência engana. Se você pega um fusquinha, e você pega teu fusquinha e põe um chinelão, e você tem dinheiro, você tem condições, você tem uma boa posição na sociedade, mas você pega o fusquinha que você deixou ali de relíquia, e você pega e você vai numa concessionária. Eu não vou nem falar o nome da concessionária. Eita, chega lá, quando tu chega lá, para o teu fusquinha, de chinelão, de bermudão. Você pensa que eles vão vir te atender? É um vendedor falando para o outro: vai lá você. Vai lá você. Eu não, vai lá você. Não, o cara chegou de fusquinha aqui, vai pegar um BMW. Mas se você estiver todo endividado, acabado, arrebentado, não tem dinheiro para nada, mas você pega o carrão do pastor Guimarães, põe um terno,
um sapatão brilhoso, põe uma gravata de seda. Hoje eu posso falar, põe lencinho. Daí você está todo engalicado. A esposa, quando você saiu de casa, a esposa falou assim, bem, deixa dinheiro para o pão. Eu falei, eu não tenho nada. Mas daí tu pega o carrão emprestado e você vai lá na mesma casa. Quando você para lá, o cara já chega. Doutor? Pois não, doutor. É assim, irmão, a aparência engana. Tem muita gente que está vivendo uma vida de aparência, promoção, mas está perdendo a salvação. E nós estamos preocupados aqui é com a salvação, é com a minha salvação, é com a tua salvação, porque o nosso negócio, querido, não é ficar nessa terra não. O nosso negócio é entrar pelos portões celestiais, glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso. Mas a salvação muitas vezes ela está em risco quando não vivemos a verdade. Tem muitas pessoas que têm um nome que vive, e parece que vive, mas está morto, está morto. Eu me lembro que eu fui num velório há poucos dias atrás, e quando eu cheguei naquele velório, eu ia fazer a cerimônia fúnebre. Quando eu cheguei assim, eu fiquei admirado. O defunto que estava ali, ele estava assim, sorrindo, irmão, sorrindo. Eu não sei se foi um trabalho que fizeram nele, ou se era realmente a paz que ele viu Jesus e estava já subindo para o céu. Eu sei que ele estava assim, ó. Uma aparência, alguém disse assim para mim que estava do meu lado, falou assim, pô, ele está parecendo que está vivo. Estava parecendo que estava vivo, estava sorrindo, irmão, mas estava morto, 1000 vezes morto. Ele estava morto. Tem gente que tem a aparência de que vive, mas está morto, querido. Mas hoje o Senhor vai ressuscitar você, vai levantar você, vai dar vida para você. Nós precisamos disso. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de mentira. Um tempo atrás eu fui fazer um casamento, não era aqui no Ministério Vida Nova, eu e minha esposa. Nós estávamos na porta, eu ia ocupar a tribuna para fazer o casamento. A noiva chegou, ela chegou, era um dia à tarde, era um casamento à tarde. Ela chegou, eu estava na porta, eu e minha esposa. Quando eu ia para lá, ela se posicionou. Ela olhou assim para mim, disse assim para minha esposa, o traste já veio? Eu falei, o quê? Nem casou, irmão. Eu falei, eu não vou fazer esse casamento. Ela nem casou, já estava chamando o marido dela de traste. Por isso que ela está até hoje, não casa nunca mais, irmão. Aquilo não casa mais. Então, eu vejo, querido, eu vejo que muitas pessoas estão, na verdade, não vivendo a verdade. A verdade tem que ser vivida. Nós temos que andar na verdade. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que preservar pela verdade. A verdade tem que ser o centro da tua casa, o centro das tuas atenções. No teu trabalho, seja verdadeiro, seja crente de fato, querido. No teu trabalho, seja crente na escola, na faculdade que você está, seja crente na rua. Deixa a tua luz brilhar, porque nós somos a luz deste mundo. Tem que brilhar, querido. Nós vamos brilhar, nós temos que brilhar. Mas muitas vezes, querido, aquela luz, ela ofusca. Quando é que a nossa salvação está em risco? Quando não vivemos a verdade. Somente quando não vivemos a verdade, mas quando não buscamos a verdade. A verdade tem que ser buscada. Nós temos que buscar a verdade para a nossa vida, irmãos. Se nós queremos andar na verdade, nós temos que buscar. Nós temos que buscar uma renovação no espírito do vosso entendimento.
Nós vemos que Paulo, quando ele falou para a igreja de Éfeso, para aqueles crentes, ele diz assim: olha, vocês têm que, na verdade, se despir. Quer dizer, tem que deixar, tem que tirar essa roupagem da natureza antiga, do velho homem. Tira essa roupagem. Você precisa se despir, você precisa, na verdade, ser renovado no teu entendimento. Você precisa agora vestir ou revestir de uma nova natureza. Querido, quando você aceitou Jesus, o Senhor implantou em você uma nova natureza. É essa natureza que tem que se destacar. É hora de você tirar essa roupagem da antiga natureza, aquela natureza velha. Mas tem muita gente ainda vivendo como gentios, disse Paulo. Pessoas ainda se prostituindo dentro da igreja. Pessoas que gostam de revista pornográfica. Pessoas que, olha, irmão, estão atentos sempre ali procurando um filme pornográfico. Pessoas que estão com a mente dos gentios, vivendo como gentios. Ei, querido, de lá você já veio, querido. Você veio de lá para cá e daqui é só para o céu, querido. Então é hora de você se despir do velho homem e se revestir da nova natureza do novo homem. Aquele que não mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Hoje nós somos um novo homem, uma nova pessoa, um novo entendimento. Hoje é diferente a nossa vida, irmãos. Eu me lembro quando Isaías, querido, era um profeta que vivia no palácio, vivia uma vida de mentira. Vivia uma vida que não agradava a Deus. Ele tinha lá Uzias, que era parente dele, e eu posso dizer que ele é o maior bajulador do seu tio. Mas quando o seu tio morreu, quando Uzias morreu, ele foi para a casa do Senhor. E quando ele chegou na casa do Senhor, ele se deparou com o Deus da verdade, o Deus verdadeiro. Ele logo teve uma visão, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Diz que o seu séquito enchia todo o templo. Diz que a glória de Deus se fez presente. Ele viu os serafins cantando e glorificando e mostrando e declarando a santidade de Deus. Diz que o poder era tão grande que os umbrais da porta se moveram, querido. E quando ele se deparou, ele mentiroso, boca imunda, falava como um imundo. Diz que a sua boca era uma boca imunda, quando seus lábios eram lábios imundos. E quando naquele momento ele teve a visão, um dos querubins, os serafins, pegaram com aquele grande alicate, pegaram lá aquela brasa viva sobre o altar e veio e colocou nos lábios de Isaías, para queimar a impureza dos lábios de Isaías. Ei, querido, Deus hoje vai queimar as impurezas dos teus lábios, porque o teu problema, eu quero dizer uma coisa para você, o teu problema hoje aqui, querido, é um problema muito grave. Talvez você ainda não mediu a consequência, você não viu que a tua salvação está em risco, que você está perdendo tempo, querido. E nós não estamos aqui para perder tempo, nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para andar na verdade, só glorificar e exaltar o Deus verdadeiro. As pessoas muitas vezes elas se enganam, elas brincam com Deus, e Deus diz assim, olha, Paulo diz assim, com Deus não se brinca. O que o homem semear, isto também ceifará. Você sabe que a vida de Isaías mudou. Isaías até o capítulo 5 era um tipo de pessoa. Mas do capítulo 6 em diante, quando ele se encontrou com Deus da verdade, a sua vida mudou radicalmente. Ele se tornou um dos maiores profetas, ou o maior profeta que falou sobre o Messias. Então, querido, o Senhor quer usar você. O Senhor tem propósito na sua vida. Quando o Senhor chamou você, Ele chamou porque Ele tinha propósito na sua vida.
E ele, dentro deste propósito, ele idealizou um caminho. Mas você tem um livre-arbítrio. Você é que vai optar se quer continuar nesse caminho, ou quer parar, ou quer desistir, ou quer recuar. Mas Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que recua, querido. É com você, Deus conta com você. É por isso que muitas vezes Ele pressiona você, Ele aperta você, Ele espreme você, porque quando Ele vai espremendo você, à medida que Ele vai espremendo você, vai sair um caldo gostoso, querido. Deixa Ele espremer você, Ele vai espremer. É como se espreme uma laranja. Você leva a laranja e você começa a espremer aquela laranja no espremedor, vai saindo aquele caldo gostoso. Tudo isso que você está passando, sabe o que é? É o Senhor que está espremendo você, porque Ele tem propósito na sua vida. Ei, querido, e quando chegar aquele caldo gostoso, aquele caldo excelente, Deus vai começar a usar você de maneira grande, poderosa e extraordinária. É que a gente muitas vezes, irmão, hoje os crentes estão tão acomodados. Eles estão tão acomodados. Hoje as pessoas, quando vêm para a igreja, parece que não ora mais, não tem aquele prazer de orar, de buscar o Senhor. Tem pessoas que já chegam até atrasadas para não ter um momento de oração na igreja. Irmão, não existe nada mais poderoso do que a oração. A única maneira de você falar com Deus é através da oração, não tem outra. E tem pessoa que não fala com Deus há muito tempo. Há muito tempo. Ah, Deus, tu não fala comigo. Deus está falando contigo todo dia, toda hora. Deus está falando contigo. Deus usa muitas vezes uma formiga que passa. Deus usa muitas vezes um morador de rua que passa. Deus usa as pessoas. Deus usa as coisas para falar. É que você não presta atenção, irmão. Você não presta atenção. Você não presta atenção. Você teria que ser uma pessoa grata a Deus. Uma pessoa grata a Deus. Hoje mesmo um pastor estava dizendo que ele estava indo para o Guarujá e de repente ele passou em frente de um lugar lá, Fundação Casa, e ele ficou admirado, estava cheio de paz em frente à Fundação Casa. Ele olhou, ele falou, meu Deus, a gente tem que valorizar mais os nossos filhos, os nossos pais. Ele falou, aqueles pais que estavam ali, era para visitar os seus filhos que tiveram um problema na sociedade, e eles foram para aquele lugar. E nós muitas vezes, querido, temos oportunidade, nós que temos os nossos filhos ao nosso lado, temos oportunidade de valorizar os nossos filhos, de abraçar os nossos filhos, de dizer que nós amamos os nossos filhos, e nós não fazemos isso. Hoje mesmo muitos filhos que estão aqui vão chegar para os seus pais e vão abraçar seus pais e dizer, pai, eu te amo. Como é gostoso nós termos os nossos filhos ao nosso lado, os nossos filhos na igreja, os nossos filhos servindo a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Mas o que nós encontramos muitas vezes são filhos de crente que estão aí, querido, nas drogas, que estão roubando, estão matando, fazendo parte de quadrilhas. É o que nós encontramos muitas vezes. O que é que está acontecendo, irmão? Eu acho que está faltando a verdade nos nossos lares. Está faltando a verdade, educar os nossos filhos de fato, como eles devem ser educados. Aqui está, querido, tudo aquilo que nós precisamos está aqui. Aqui está como nós podemos educar os nossos filhos. Mas parece que isso aqui você não quer levar para a sua casa. Você não quer educar os seus filhos como eles devem ser educados. E depois, irmãos, é só choro, é só lágrima. O que mais nós encontramos são pais que chegam, pastor, meu filho está nas drogas, o que eu vou fazer?
Pastor, o meu filho matou alguém e agora ele se entrega ou não se entrega? Irmão, nós estamos precisando, irmãos, trazer o evangelho da verdade para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para a educação dos nossos filhos. Você está preocupado com tantas coisas e não está preocupado com a sua família? Tem muitos pais que estão preocupados em colocar filho no mundo. Parece coelho, coloca filho. Todo o ano tem um filho. E não consegue, na verdade, educar os filhos como deve ser educado. Mas nós estamos aqui hoje, querido, para buscar a verdade para a nossa vida, buscar a verdade para o nosso casamento, buscar a verdade para o nosso lar, para a nossa família, para tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Tem que haver a verdade. A verdade é que liberta, mas nós temos que conhecer a verdade. E a verdade é Jesus de Nazaré. É isso que nós precisamos. Por isso Oséias disse: prossigamos em conhecer o Senhor. O povo de Deus se desviou por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da verdade, querido. Nós precisamos conhecer a verdade, buscar a verdade. A verdade, ela tem que estar intrínseca em nós. A verdade tem que fazer parte da nossa vida. Deus não trabalha com mentira. Não pensa que Deus vai trabalhar com mentira. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. A Bíblia diz assim, querida Bíblia: a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de mentira, de amargura, de falta de perdão, irmão, é o que vai sair pela tua boca. Mas o problema não é o que está aqui. O problema é que está aqui. Então o Senhor tem que dar uma limpada no teu coração. Vamos dizer, esse coração aqui, querido, é aqui, ó. Tem que ter uma renovação de entendimento na sua vida. Tem que dar uma renovada. O coração é o centro, é a alma. A alma é aqui, querido. Nós somos uma pessoa. Nós temos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. A alma. Vamos ter uma renovação hoje aqui, uma renovação de mente aqui. Porque você tem que despojar desse velho homem, dessa velha natureza. Isso aí está sucumbindo você, acabando você, arrebentando você. Você tem que se revestir da nova natureza, disse Paulo, mas tem que ter uma renovação na sua vida. Você está entristecendo o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A gente entristece o Espírito da verdade muitas vezes. Eu vejo que, eu estava vendo o Luciano Subirá, ele estava dizendo o seguinte, que ele saiu para fazer umas comprinhas para a esposa dele. Ele foi no supermercado, fez umas compras, tal. Daí, de troco, a mulher do caixa deu para ele esses chocolatezinhos assim, um bastãozinho, né? Aquele chocolatezinho assim, aqueles bastão assim, aquele chocolate. Deu 2 chocolates para ele, de troco. Daí levou o chocolate e as compras. Quando ele chegou em casa, o filhinho dele estava lá, ele deu para o filhinho dele 1. O filhinho dele ficou todo contente. Aí foi um chocolate e tal. E logo descascou e comeu aquele chocolate. Daí ele chegou para a esposa dele, falou: olha, benzinho, chocolate. A esposa dele olhou assim, que decadência. Ele falou: decadência? Que decadência. Ele falou: por quê? Falou: por quê? Poxa, quando nós estávamos namorando, só dava Copenhague. Quando nós noivamos, você deu aquelas caixas daqueles bombons sortido da Nestlé. Depois que nós casamos, você só dava só o bombom valsa, aquele lá.
só estava dando aquele. E agora, tu vem com esse negocinho aqui para mim. Irmão, muitas vezes nós estamos assim, irmão. Muitas vezes nós estamos dando, isso para o Senhor Deus. Você não dá mais aquilo que você dava. Lembra quando você se esforçava, você dava o seu melhor para o Senhor? Você está em decadência, irmão. Você já não está dando mais. Você não dá mais aqueles momentos que você dava para o Senhor. Lembra quando você chorava, você se alegrava, você sentia tanto poder de Deus que você entrava até debaixo do sofá. Lembra quando você... Olha, irmão, porque o crente cheio do poder de Deus, ele faz coisas extraordinárias, ele faz coisas que você... Eu me lembro, um dia eu estava cheio do poder de Deus, que eu entrei debaixo do sofá, não sei como. Entendeu, irmão? Irmão, eu me lembro, eu subi no monte uma vez, eu sempre ia, toda semana eu ia 2 vezes no monte. Hoje eu não estou indo, mas ia 2 vezes no monte, eu ia, a gente atravessava um rio para ir no monte que eu ia. Daí eu levava uma toalha, punha na cabeça e um boné, por causa dos pernilongos, dos mosquitos. Levava outra toalha para pôr embaixo assim. Eu me lembro um dia eu estava deitado assim, irmão, falando com Deus. Aquelas estrelas, eu e o pai da Magui que pregou sexta-feira aqui. E eu falando com Deus, tal, de repente, irmão, eu vi aquele negocinho, que eu olho assim, parecia olho, aqueles olhão assim, parecia olho de gato assim, irmão, nas árvores, em tudo, né? Falei, o sangue de Jesus tem poder, irmão. O irmão falou assim, eu estou todo arrepiado aqui. Daí nós começamos a expulsar, tal, aquele negócio todo, de repente aquela árvore começou brilhar, irmão, da árvore brilhou, mas estava pegando fogo, irmão, parece que estava pegando fogo naquela árvore, olhava assim, aqueles capinzinhos secos, tudo brilhando assim. Daí nós começamos a glorificar a Deus. Eu me lembro que eu comecei a sentir o poder de Deus tão grande, irmão, tão grande, comecei a sentir, eu colocava a cara no chão, e eu gritava, e eu chorava, irmão. Irmão, eu não tinha nem medo de cobra, não tinha medo de largato, não tinha medo de nada, porque a glória de Deus era tão poderosa. Irmão, é a glória de Deus que vai te pegar hoje, vai ser tão poderosa na sua vida, que você não vai ter medo de nada, não vai ter medo de cobra, da traição, nem o sapo da soberba. Querido, o bicho que não morrer, ele vai correr, o que não correr vai morrer, porque a glória de Deus vai tomar conta da sua vida. A gente vira criança, irmão, quando o Espírito Santo trabalha, mas a gente muitas vezes entristece o Espírito Santo. Você muitas vezes já não dá aquilo que você dava, o tempo passa, você já dá algo menos para o Senhor, de repente você vai dar algo menos. Hoje você não está fazendo nada para o Senhor. Hoje, você já viu que tu não faz nada para o Senhor? Aquela figueira era só aparência, fruto não tinha. Dá uma olhadinha, irmão, dá uma olhadinha. A gente é acostumado muitas vezes com coisa ruim, e quando vem a coisa boa, você até estranha. Acostumado com coisa ruim, quando vem a coisa boa, você estranha. Vejam, você é acostumado com esse leitinho vagabundo que tem, que é água, aquelas caixinhas, é água. Daí quando vai tomar da vaca mesmo, o leite daquela vaca mesmo, dá uma dor de barriga. Por quê? Porque você não está acostumado, você está acostumado com o que não presta. Então, irmãos, chegou a hora. Esta é a hora. Paulo estava dizendo assim, sabe por quê? O tempo foi passando, o povo de Éfeso foi piorando. 19 anos depois desta carta de Paulo aos Efésios, diz que João estava na ilha de Pátmos. Sabe quem aparece para João? O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que foi morto, mas diz assim, hoje estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Diz que Jesus aparece para João e diz, João, quero que você escreva para as 7 igrejas da Ásia, mas eu quero que você escreva para a igreja de Éfeso. Diga para ela que eu conheço as suas obras, sei do seu trabalho, da sua labuta,
Mas uma coisa eu tenho contra ela, que perdeu o primeiro amor. Irmão, acho que chegou a hora de uma renovação na nossa vida. Chegou a hora de você querer mais de Deus na sua vida. Chegou a hora de você viver mais a verdade, porque a tua salvação está em risco. Quantas decepção pessoas vão ter no dia do arrebatamento da igreja? Pessoas chegando assim, puxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é o que você fez, é o que você deixou de fazer. A gente muitas vezes deixa de fazer muitas coisas. Eu vejo quando a gente tem uma oração aqui, fala, irmão, nós vamos ter uma oração aqui. Irmão, sabe quantos vem? Vem 10, 12. Na oração de madrugada, na época do frio, vem 3. E tem gente que chega assim, pastor, a gente tem que orar. Vai orar você, rapaz, que não ora? A gente tem que orar, você nem ora. Quando fala em oração, você não vem. Pastor, a gente tem que jejuar. Quanto tempo você não jejua? Você não sabe nem o que é isso. Então, irmão, nós precisamos mudar, porque a salvação de muitas pessoas está em risco. Mas hoje eu quero que você entenda que o Senhor vai te dar uma chance. O Senhor vai renovar você. O Senhor vai trazer um novo colorido para a sua vida. O Senhor vai levantar você hoje aqui. Aquela presença que você sentia e não sente mais, você vai começar a sentir novamente. Aquela alegria que você tinha e hoje não tem mais, você vai começar a ter essa alegria novamente. Porque eu vou profetizar isso para a sua vida hoje aqui, querido. Você vai ser uma pessoa com mais compromisso com a verdade, mais compromisso com o evangelho da verdade, mais compromisso com Deus da verdade. Você vai ter um compromisso maior com esse Deus, porque Jesus disse que Ele é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Que liberta é a verdade. O conhecimento desta verdade. A verdade que é Jesus Cristo, que quer renovar você nessa noite, neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eu tenho certeza, irmão, que você vai tirar a máscara. A partir de hoje, você vai deixar essa vida de fingimento, essa vida de mentira. Não minta nem por brincadeira. A gente muitas vezes mente de brincadeira, brincando, mas vamos evitar isso, irmão. Porque Deus só trabalha na verdade. Deus trabalha com a verdade. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia um templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra
com a sua glória.